O assunto do momento no mercado musical é um só. Não, são vários, né? Mas a gente tem que falar do Matuê, né? Que lançou seu último álbum chamado 333 depois de uma disputa, né? Pelo menos aparentemente uma disputa, né? Com a sua antiga gravadora, a Sony. Eu falei em vários vídeos curtos aí, procurem aí no meu feed, no Shorts principalmente, né? Sobre essa questão. E não, até fiz vídeos mais longos também, procurem aí, né, nos vídeos mais antigos, mas ele lançou o 333 e, bom, eu fui lá checar onde dá para checar se de fato já, né, encerrou mesmo algum tipo de vínculo com a Sony, e aparentemente sim, né, é só a gente ver lá no Spotify, procura lá o álbum 333, vê, né, por quem que foi distribuído, né? E ali diz claramente que tem só os créditos da 30/1. Se você comparar com o último EP dele, né, aquele de Sabor de Yakisoba, esqueci o nome dele. Sabor Overdose no Yakisoba e o antes desse, né, o antes desse não, né, o álbum, né, Máquina do Tempo, ali constam créditos para a Sony. Isso quer dizer que encerrou o contrato, que o Matuê nunca mais vai trabalhar com a Major? Não, gente. E, assim, ele usa muito como referência o Frank Ocean, só que o Frank Ocean fez outra coisa. Falei em N vídeos já, procurem também, né, nos meus vídeos mais antigos. A movimentação do Frank foi completamente diferente. É... E, assim, não sei, de repente o Matuê de fato fez né, deu essa jogada mesmo de gênio, né, de pô, se planejar com antecedência para sair de um contrato que ele considerava que já não fazia mais sentido para ele. Mas assim, a questão é que, cara, não é fácil fazer isso. O que o Frank Ocean fez foi com muito planejamento também, e como eu já contei em vídeos, posso até deixar aí nos comentários, né, o meu vídeo mais longo falando sobre o tema. Desde o primeiro EP do Frank Ocean, né, o Nostalgia Ultra, ele já metiu louco. Tanto que esse EP, ele queria, né, uma certa atenção da Roc Nation, que ele não teve, foi da Roc Nation mesmo, né? Vejam aí no vídeo. Mas na gravadora que ele estava na época, ele queria uma atenção que ele não conseguiu. O que ele fez? Ele lançou pelo Tumblr dele, isso aí, e sem fazer clearance de sample nenhum, ou seja, sem pagar os direitos, né, dos titulares dos samples, meteu o louco e foi dando certo. Aí a gravadora deu dinheiro para ele gravar, né, o Channel Orange, deu certo. E, né, quando chegou em Blonde, né, na verdade ele lançou aquele álbum lá das escadas, né, na Apple Music, e encerrou seu contrato, né, com a Universal, né, porque de fato era quem controlava a gravadora dele na época. Só que ele encerrou o contrato pagando, dando dinheiro. E ele conseguiu boa parte desse dinheiro por um contrato com a Apple Music, em que ele conseguiu, né, para assegurar a exclusividade do lançamento não só desse álbum aí da escadaria, mas também o Blonde, esse contrato de exclusividade, ganhou esse dinheiro, comprou suas masters, né, os direitos das masters, né, funciona um pouquinho diferente aqui no Brasil, mas é como se ele deixasse de ter um vínculo de exclusividade, ele pagasse, né, a rescisão desse contrato de exclusividade com esse dinheiro que ele conseguiu, né, através da Apple Music. Mas ele conseguiu num contexto muito específico, que era o contexto lá de 2015, 2016, na qual os streams ainda brigavam por lançamentos exclusivos. Hoje em dia não tem mais isso. E outra coisa, a Universal, depois que o Frank Ocean fez isso, não deixa mais ter esse tipo de acordo. Então você não vai assinar um contrato milionário com uma outra empresa que não seja vinculada à sua gravadora barra editora, sem a anuência da sua gravadora. Tá? É claro que isso é possível, mas assim, quando a gente está falando de contratos de major, eles tomam muito cuidado. O jurídico é muito forte. Então, foi um padrão que começou a ser adotado, tá? Nesse tipo de transação. E por isso que eu acho que o Matuê se inspirou, mas, né, aparentemente só encerrou o contrato dele com a Sony. De repente não, né? Mas, enfim, de todo modo, vale acompanhar a caminhada dele, as movimentações dele são muito interessantes no mercado. Só de ter criado esse storytelling eu já achei interessante, beleza? Né? Mas de todo modo, cara, eventualmente ele vai assinar um contrato de licenciamento e distribuição com alguma empresa, ou uma major diretamente, ou uma empresa vinculada a uma major, que, enfim, são as três grandes
né, conglomerados aí, que é a Warner, a Universal e a Sony, tá? Eventualmente ele vai assinar um contrato, né, híbrido, um contrato diferenciado, porque ele tem muito poder de barganha, um termo que eu uso muito nos meus vídeos, porque ele pode pedir coisas, e as gravadoras sabem que o contexto atual não é o mesmo. Um artista como Matuê sabe fazer dinheiro por ele mesmo, o artista como Matuê consegue fechar contratos por ele mesmo, só que as majors ainda detêm grande poder, detêm muitos artistas, né, no seu hall de artistas, né, enfim, contratados. Então, ele não vai simplesmente virar um artista completamente independente de tudo, não dá para fazer isso ainda, muita gente controla muita coisa ainda. Só que não é mais que nem era, né, nos anos 90. Mudou muito. Alguns artistas perceberam isso, né? Depois de, vamos fazer aí daqui a pouco 3 décadas, né, depois da década de 90, né, desde o começo dos anos 2000. Mas assim, o que o Matuê faz, qualquer um pode fazer. Pode, com muito planejamento e talento, obviamente. Não adianta você planejar e não ter talento, não adianta você só ter talento e não ter planejamento, você vai se enfiar em contrato ruim, vai se ferrar. Porém, né, como eu disse, cabe a gente acompanhar os movimentos dele, porque ele é um cara que sabe fazer dinheiro e sabe, né, se movimentar no mercado e sabe se colocar como artista, beleza? Mas enfim, vamos aí curtir o 333, eu ainda não ouvi inteiro, ouvi uma outra coisa, quero ouvir. Mas estudem, cara, estudem esses artistas que se movimentam de forma diferente, estudem, entendam, né? Entendam a equipe que eles têm, entendam o valor que eles dão para branding, para montagem de equipe, aí o jurídico também, tá? Né? Enfim, respeitem esses movimentos, porque a maioria da galera não quer tomar esse tipo não quer ter esse tipo de posicionamento, ter esse tipo de estratégia, mas é isso que diferencia, né, os grandes artistas hoje em dia, né, não são os grandes artistas dos pequenos, mas assim, os artistas com uma carreira saudável e saudável para eles mesmos também, né, para eles decidirem seus lançamentos e terem um mínimo de independência e poder decisório nas suas carreiras, dos artistas que ficam perdidos e não sabem o que fazer e se frustram, tá bom? Siga um exemplo do Matuê, tendo a história dela, a treta com a Sony, sendo totalmente verdade ou não, beleza? É isso. Deixe seus comentários, me sigam aí. Assinem o kit de sobrevivência no mercado musical. Valeu!